Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus. Vocês ficaram em pé e eu quero aproveitar então para ler inicialmente no livro de Josué, capítulo 14, o versículo de número 12, não é? Capítulo 14, versículo de número 12. Vamos falar hoje sobre o retrato de um vencedor, o retrato de um herói. Aqui diz o texto, Josué 14, 12. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Meus amados, muito bom ver parte da igreja reunida aqui nessa noite, além daquele bom número que sempre nos acompanha aí através das redes sociais e que certamente serão alcançados também através dessa ministração. Graças a Deus então pelos nossos irmãos que nos visitam. Temos aqui alguns que não é possível, não foi possível, possível é, né? Na chegada a gente identificar e por nome citar aqui, mas é sempre uma alegria receber na casa de Deus visitantes, né? E alguns sumidos que aparecem quando vez, não é pena? Graças a Deus por todos que aqui estão. Olha, irmão, a palavra de Deus, ela é fiel, né? Porque por trás da palavra tem um Deus fiel. Ele é um Deus que quando fala, ele empenha a sua palavra, fica refém dessa palavra, né? Não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e depois esquecer do que prometeu. Eu sei a história de um velho pastor que, lendo a Bíblia, sempre que ele encontrava uma promessa de Deus, que ele sentia que era para ele, que ele tomava aquela promessa para si, ele fechava a Bíblia, dobrava os joelhos e ia orar. E ao final da sua oração, que podia durar semanas ou meses, ele escrevia uma setinha aqui, pegava o versículo, projetava uma seta e escrevia na sua Bíblia, deu certo. Lia mais um pouco, encontrava uma outra promessa que ele recebia para ele, e ia buscar a Deus o cumprimento da promessa. Ele puxava com uma setazinha assim aquele versículo e escrevia, deu certo. A história diz que ao final da vida dele, depois de uma longa vida na terra, quando ele morreu, foi recolhido para a eternidade, algum familiar foi folhear a Bíblia dele e estava cheio da expressãozinha, deu certo, deu certo, deu certo. Mas tem que dar certo, sempre dará certo, né? Porque é promessa de Deus para nós. Então, se você tem promessa de Deus, busque o cumprimento dela, não é? Pela fé. É pela fé que se apodera mesmo das promessas do Senhor. E você vai, no final da vida, dizer, deu certo, né? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, hoje, lendo a palavra de Deus, agora mais à tarde, eu me deparei mais uma vez com esse texto aqui, que todos conhecemos bem a história desses dois homens, mas hoje eu quero tomar em particular Caleb, né? Caleb, que na verdade foi um grande herói.
E o que nós podemos aprender aqui? Quando Deus está conosco, nós somos invencíveis. A gente tem um costume de dizer, eu e Jesus somos maioria absoluta. Mas já começa errado, né? É Jesus e eu, né? O Senhor na frente. Jesus e eu somos maioria absoluta. Segura essa palavra aí. Quando Deus está conosco, nós somos invencíveis. E creia, irmã, Ele está contigo. Ele está contigo. Caleb, ele foi um daqueles 12, né, espias que Moisés escolheu a dedo, príncipes das tribos, né? Cada tribo mandou um representante, um príncipe, para ir espionar a terra. Ele estava ainda muito longe, vagando pelo deserto, e havia muitas informações desencontradas a respeito da terra para onde ele estava caminhando. Deus falou que era terra boa, né? Terra que emana leite e mel, terra que produz alimento, terra boa. E quando Deus fala, a gente tem que descansar, né? Mas o povo não descansou. Aquela dúvida tremenda a respeito da terra para onde estavam caminhando. Então, num dado momento da jornada, Moisés houve por bem escolher 12 e enviá-los como espias, né, para andar 40 dias pelas montanhas, vales, né, florestas, cidades, e de forma bem discreta percorrer e trazer relatórios a respeito da realidade da terra. Então nós encontramos que dos 12, 10 trouxeram um relatório pessimista, né? E 2 firmaram a mesma fé em Deus. Trouxeram um relatório otimista. Otimista. Aí não pode ter essa proporção na igreja, né? De 12, 10 pessimistas, 2 otimistas. Não. Nós precisamos melhorar essa média. Essa média. Precisa melhorar. O certo é que o caráter deste homem se revelou exatamente nessa missão. Quando ele voltou de lá, a postura que ele teve, a partir dali, ele realmente teve, da parte de Deus, um acompanhamento pessoal. Então, se nós formos ler, como vamos ler aqui, vamos ver alguns atos de Caleb. Alguns atos de Caleb. Vamos ver Números 14, o versículo de número 6, né? Números 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Continue. Né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha, acabava de ter um relatório da maioria dizendo que a terra não era boa. Veja aí esse ato dele. Ele tomou partido ao lado do Senhor. O Senhor falou que a terra era boa, ele levantou e falou: a terra é muito boa. É muito bom ficar do lado de Deus, né? Deus falou, não importa se outro vai falar diferente. Eu fico com Deus, né? Eu fico com aquilo que Deus falou comigo. Eu prefiro ficar com Jesus, ficar com a palavra de Deus, não estar ouvindo vozes contrárias, né? Nós temos que ter a firmeza de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Não importa as circunstâncias momentâneas, eu sei em quem tenho crido. Então ele falou: olha, não é nada disso que estão falando. A terra é muito boa. Então o primeiro ato que eu vejo aqui da parte dele é exatamente ele tomando partido ao lado de Deus, ao lado do Senhor. Depois, em Números 13, o versículo 30, nós temos aí também outro ato de Caleb, né? Veja, na mesma direção. Então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse: vamos lá, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não teve medo dos inimigos de Deus. Mesmo quando outros se amedrontaram, Caleb se levantou e diz:
Vamos subir. Vamos subir e vamos tomar posse da terra. Não vamos temer inimigos, gigantes, é verdade que tem lá, mas nós subamos animosamente, né? Não vamos subir com medo, não. Animado, com alegria, cantando o canto da vitória, né? Não vamos fazer como fez Miriam, não, que cantou só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas cantou do outro lado, quando o milagre tinha acontecido. O problema é cantar do lado de cá, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, antes do mar abrir. Mas tá bom, né, que ela cantou e agradeceu a Deus, do outro lado, né? Cantou e dançou, dizendo só o Senhor é Deus, e é verdade que só Ele é Deus mesmo, né? Então ele diz, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Outro ato desse homem. Depois eu vou ver como Deus encarou isto, como Deus avaliou Caleb e como Deus o recompensou. Todo ato que você pratica nesse teor aqui, ó, nesses termos, vai ter consequência boa para você. Ficar ao lado de Deus, confiar na palavra do Senhor. Quando todo mundo está temendo, recuando, Ele passa na frente. Nós vamos vencer, isso vai passar. Deus está conosco, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus nunca falhou e não vai falhar, né? O Senhor está conosco. Essa é a palavra que o povo de Deus precisa ter mesmo. Aqui em Números 14, nós já lemos isso também, né? O versículo 6, se for continuar, ele preferiu arriscar a sua vida a abandonar o Senhor, né? Aquilo era realmente, vamos partir para a guerra, né? Morrendo ou vivendo, ele preferiu arriscar a sua vida a abandonar o Senhor. Quantas pessoas, né, não têm essa atitude de Caleb, que diante do risco, do perigo, das incertezas, ele prefere abandonar, né, a fé, a igreja, virar as costas para Jesus. Quando vê que vem chegando aí o aperto, né? O aperto, a gente fica orando para não vir aperto, para não vir dificuldades. Mas ela vem, ela vai chegar. Está escrito na Bíblia, vai chegar. Se eu tiver que pagar um preço para ser cristão e a igreja na terra, ela vai pagar o preço. Deus não vai livrar isso não, não é? Então nós temos que ter essa disposição aqui, ó. Foi o que nós estudamos domingo passado, né? Ou atrasado, não sei, dos moços, né? Se o Senhor nos livrar, glória a Deus. Se não livrar, vamos continuar crente, não vamos negar o Senhor, né? Ele colocou a sua vida em risco, mas não abandonou os caminhos do Senhor. Se formos ler 14, o versículo 20, ele sofreu no deserto por causa da falta de fé dos outros. Por ele e por Josué, não teria sofrimento no deserto. A caminhada seria rápida, não teria 40 anos peregrinando, que a partir daquela hora, aí Deus falou, esse povo tem que morrer. Toda essa geração de soldado de 20 anos para cima, ninguém vai entrar lá. Aí então tem que dar tempo ao tempo para morrer todo mundo, né? 40 anos foi tempo suficiente para eles aprenderem muita coisa, mas também foi tempo suficiente para ficar sepultado no deserto, todos incrédulos. Todas aquelas tribos representadas por aqueles príncipes. Então vejam os irmãos, que Caleb sofreu, não tinha que sofrer, ele era crente fiel. Olha o comportamento e os atos dele, ele não merecia, mas ele sofreu no deserto por falta de fé dos outros. Quantas vezes a gente tem um retrocesso, né? Um atraso na caminhada, não é por culpa sua não, porque não é todo mundo que está orando, não é todo mundo que está servindo a Deus, não é toda igreja que tem compromisso com Jesus, não é, e aí o Senhor tem que trabalhar o resto, né? Tem que trabalhar o povo, tem que dar tempo ao tempo, mas aqueles fiéis que poderiam estar muito na frente, tem que caminhar junto, né? Às vezes pagam um preço que eu não tinha que pagar, mas Caleb pagou o preço, caminhou pelo deserto por falta de fé de alguns. Nós temos um outro ato dele aqui, Josué 14, 7 e 8.
ele manteve sua fé e entusiasmo por Deus durante a peregrinação no deserto. Aquele entusiasmo dele no começo, vamos subir animosamente, continuou o tempo todo. Ele era um estimulador dos demais o tempo todo. Ele jamais esmoreceu, né? Jamais perdeu a esperança, jamais mudou a opinião dele, por mais que estava difícil chegar lá, e o deserto é deserto mesmo, mas ele caminhou, e era a postura dele, ele manteve fé, entusiasmo por Deus, pela palavra, durante a perseguição no deserto. E, por fim, considerando apenas os atos de Caleb, 45 anos depois, ele estava pronto para atacar os gigantes anaquins, inimigos de Deus. Josué 15, 14, 16, ele fala: olha, eu tinha 40 anos quando fui enviado, já se passaram 45, porque tinha 40 anos caminhando, e já 5 que o povo estava guerreando na terra, já e conquistando cidade, e desbancando os inimigos, né? Ele, então, hoje eu tenho 85 anos, mas o meu entusiasmo é o mesmo, a minha força é a mesma, a minha coragem é a mesma, para enfrentar os gigantes. Ele foi coerente, não foi? Porque ele falou lá atrás: olha, vamos subir animosamente, vamos vencer eles. E ele conservou a mesma fé, o mesmo entusiasmo. 45 anos depois, vai achar ele dando glória a Deus no banco, no mesmo lugar. Outro dia eu preguei numa congregação aí, que Daniel se pôs a orar, pedindo de Deus umas revelações lá, uma luz a respeito de um tema. 21 dias depois que ele começou a orar, o anjo chegou e achou ele orando. Tem gente que pediu há 21 dias atrás, o anjo chega com a resposta, não acha ele mais na igreja. Ele não está mais por conta do assunto, não. O anjo falou: ó Daniel, no princípio das tuas orações foi ouvido. Não foi 21 dias depois que foi ouvido, não. Quando você começou a orar, chegou no céu, e o Senhor me despachou com a resposta. Acontece que eu enfrentei um lugar tenebroso, cheio de demônios, anjos caídos, me cercou lá e não deixou eu passar. Mas no princípio, tem gente que Deus já ouviu ele, a resposta está chegando, mas o anjo não acha o sujeito mais. Quando chegou, Daniel, homem muito amado, querido, quando você fala, você começa a orar, Deus já despacha. Fica firme, irmão. Espera a resposta chegar. Tem guerra espiritual, tem batalha nesse mundo que você não vê aí. Tem muita coisa impedindo a bênção de chegar em você. Anjos estão lutando, a guerra é grande, a batalha. Fique na oração, ore mais, né? Faça, parece que é como Spurgeon, né? Que pregava em cima de um tabrado, e o pessoal ficava lá embaixo orando durante a pregação dele, intercessores, né? E era um tabrado. Começava a faltar unção, inspiração, ele batia com força no tabrado, os irmãos redobravam as orações. Deus tem misericórdia, dá unção para esse homem. E ele recebia uma graça. Daqui a pouco vai perdendo a graça, ele batia com força, os irmãos entendiam: está faltando aqui inspiração. E o povo redobrava as orações. Então, redobra as orações, irmão. A bênção está chegando aí, Deus já despachou no céu a resposta que você precisa. Agora continue por conta disso, né? Até o fim. 45 anos depois, eu estou pronto para atacar os gigantes. Não ficou só no discurso, né? Como Deus viu isso tudo? Números 14, 24, Deus falou: nele houve outro espírito. Deus olha para você, olha para mim, né? Olha para você, olha para todos nós, e Ele nos avalia, né? Quer dizer, todo mundo aí com uns pensamentos diferentes, pessimista, sem fé, sem vida espiritual, mas o Senhor olhou e falou: nele houve um outro espírito, uma nova disposição, uma disposição mental, espiritual, física, não é? Houve nele
um outro espírito, diferente, não é, do comum, do usual, do que todo mundo, as multidões, né? Deus está vendo tudo, né? Todo mundo negou, todo mundo ficou com medo, todo mundo falou que a terra não era boa, que não ia conquistar, que ia morrer no deserto, voltar para o Egito, mas nele, Caleb, houve, está escrito aí em Números 24, 14, 24, nele houve outro espírito. Deus pode olhar para você, irmão, e falar, naquela mulher tem outro espírito, né? Não é no sentido de espírito não, quer dizer, houve um novo ânimo, uma fé diferente, uma disposição diferente, né? Do jeito que João Batista veio no espírito de Elias, quer dizer, naquela autoridade de Elias, naquela coragem, naquela fé, naquela disposição. Então nele houve um outro espírito. Se tiver um colega seu, um amigo seu, discutindo numa roda, qualquer situação, um familiar seu, você tem uma postura diferente, Deus está vendo, né? Todo mundo está falando mal de alguém, mal, você chega e fala, olha, vamos orar, né? Deus vai mudar essa situação, né? Vamos orar pela irmã, vamos orar pelo irmão. Deus olha, nele houve um outro espírito. Aqui em Números 14, 24, também em Josué 14, 8 e 9, ele perseverou em seguir-me. Deus falou, né? Nele houve um outro espírito. Ele perseverou em seguir-me. Isso é a avaliação que Deus fez. Deus começou, não é? Diante de todos aqueles atos dele, aí vem Deus avaliando. E o Senhor está vendo a sua perseverança, não é? Deus falou com a igreja lá em Apocalipse, não é? Eu conheço a tua perseverança, tua fé, teu trabalho, tuas obras. Você foi perseverante na tribulação, na luta. Deus está vendo e avaliando a gente. Ou você estagnou, ou recuou. E Deus por fim falou, meu servo. Que é uma coisa mais bonita, que Deus olhar para um camarada e falar, meu servo Caleb. Meu servo. Não tem título mais bonito, mais especial, do que o próprio Deus falar, meu servo. Deus um dia teve um orgulho tremendo. Falou, viste lá meu servo. Viu, Satanás? Diabo. Você viu meu servo? Deus falou com a boca cheia, né? Meu servo Jó. Que orgulho. Que satisfação. Se é que Deus tem isso, né? Mas é uma expressão em português, né? Para mostrar um sentimento, né? Viste lá meu servo. Já pensou se Deus encontrar Satanás aí e falar assim, viu meu servo lá na igreja de Campinas? E falar o seu nome? Que honra, né? Aí, irmão, Deus sabe recompensar. Os mesmos versículos que eu citei aqui, no final, é o seguinte. Qual foi a recompensa de Deus para Caleb? Deus escolheu Caleb para ser o único adulto, além de Josué, a ter permissão para entrar na terra prometida. Vale a pena ser fiel, né? Não tem um hino aí? Olha os atos dele aqui, ó. Tomou partido ao lado de Deus, não teve medo, arriscou a vida dele, sofreu no deserto, manteve entusiasmo. Depois de 45 anos era o mesmo crente. Aí Deus fez o seguinte, vou escolher você, ao lado de Josué, só vocês dois vão entrar lá, dos soldados que tem mais de 20 anos que saíram do Egito. Privilégio, né? Depois fala que não, que tem uns protegidos. Não é protegido não, irmão. É que é mais fiel que o outro mesmo. Tem mais intimidade com Deus. Tem mais comunhão com o Senhor. É mais leal, mais fiel. Tem atos, né, que justifica. Deus nunca erra. Quando ele fala amei Jacó e aborreci o sujeito lá, Deus tinha razões, né, para fazer aquilo. Quando Deus aceita a oferta de Abel e recusa o outro, Deus tem razão. Deus conhece as coisas. Ele está protegendo ninguém não.
O Senhor vê onde ele não vê. Ele enxerga onde eu não consigo enxergar. Então, por que ele e não eu? Manda para Deus. Olha o que Deus fez aqui. Manteve Caleb em vida mais 45 anos. Deus prolongou. Os outros morreram. Todos morreram. Menino de 20 anos, 21, 22, 23, 25, 30, vai morrendo. Mas Deus segurou ele, 45 anos em vida, mais, além dos 40 que ele tinha. 85 anos. Isso aqui, né? Porque depois ele viveu mais de 100. Conquistou terras e, muito mais. Olha aqui. Deus preservou suas energias, suas forças. Ele próprio falou, da idade de 40 anos era eu, agora eu estou com 85 anos e eu estou com todo o vigor. E não é papo de velho, não, ele tinha força mesmo. E tem camarada aí que está caindo nos pedaços e fala, eu estou forte. Não está forte nada. Agora ele aqui, tanto tinha força, porque daqui a pouco ele está lá, lutando com o gigante e vencendo. Então Deus preservou a força dele, a energia dele. Por quê? Recompensa dos atos dele. Deus avaliou o camarada e falou, eu vou cuidar de uma forma especial dele. Ele não ganhou isso de graça assim, não. Ele conquistou o coração de Deus com a sua fé, com a sua postura. Essa é a realidade, irmãos. Então Deus preservou sua energia, suas forças, deu-lhe vitória sobre os cananeus em seu próprio território. Aleluia. Irmãos, Caleb seria muito incoerente quando já estava tudo conquistado lá, distribuiu a terra com as tribos. Foi um grupo de pessoas acompanhando Caleb falar com Josué. Josué era o comandante em chefe, né? Era o governador, era o presidente, era o homem. E aí chega lá Caleb e fala, eu vim cobrar uma fatura aqui, Josué. Deus prometeu que ia me dar essa terra. Você estava lá e ouviu. Deus tem promessa. Você ouviu quando Deus falou. E até agora você não me chamou para conversar. Aí Josué, não, você está certo. Qual é a terra que você quer? Eu quero aqui Hebron, essas montanhas aqui, dos Anaquins, onde estão os gigantes. Que ele falou, nós vamos entrar lá e vamos vencer o gigante. Agora não, eu quero uma terrinha, não tem gigante, ou não tem dificuldade, vida mansa, que eu chego já está conquistado, né? Os soldados já morreram lá combatendo. Eu quero pegar o que está feito já, né? O que está pronto. Ele falou, não, eu quero lá onde estão os gigantes, os herdeiros desses Anaquins aqui, Era que o povo estava com medo. Eu falei que não tinha medo, então não vou escolher outro lugar não. Eu quero é a guerra contra eles. Então, Hebron te pertence. Aquelas montanhas é tua. Vai lá. Aleluia. E o que aconteceu? Deus deu-lhe vitória sobre os cananeus em seu próprio território. Glória a Deus. Ele venceu os gigantes, tomou a terra deles, tal como ele tinha profetizado e animado o povo, né? Porque tem gente que fala assim, vai você, né? E ele não quer ir, não. Mas olha a postura desse homem. Como Deus recompensou ele mais? Deu a Caleb e aos seus descendentes a herança que ele tinha prometido. Em Josué 14, 13 e 14 vai dizer que exatamente a terra que Deus tinha prometido para ele. Terra de gigantes, terra de montanhas. E Deus honrou aqui. Agora, como que Deus ensinou bem, né, irmão? Ou melhor, como que Caleb ensinou bem até a família dele, né? Porque o negócio não é você. Você tem que passar a sua fé para frente. Ele soube pedir, né? Chegou no Josué e falou, olha, eu quero aí a parte que Deus prometeu para mim. Foi Deus que prometeu, você viu ele prometendo? Soube pedir. Aí tinha uma parte da terra lá que Caleb falou assim, eu vou lá guerrear, já briguei demais. Falou assim, quem conquistar essas terras aqui,
vou dar a minha filha Axa em casamento para ele. Aí o Otiniel, que era sobrinho dele, né? Filho do irmão de Caleb, foi lá e venceu os inimigos, irmão. E recebeu a filha, tornou-se genro do Caleb. Depois que ele casou com a Axa, ele falou: o que seu pai te deu de herança aqui? O que ele deixou dessa terra toda? Ah, foi aquele pedaço ali, sei o que lá. Não, isso não dá bom não. Aí o genro já chega pedindo, né, irmão? Botam ordem na casa. Vão lá conversar com seu pai. Você vai pedir para ele aquele outro terreno. E ela chegou e bença pai, e bença sogro. O que você vier fazer aqui? Não é comum esse negócio? Não, nós viemos aqui falar para o senhor o seguinte: o senhor deu ter uma terra seca para nós, não tem água. Não tem água. O que vocês querem? Nós queremos uma terra boa, que tenha água. Veja como ela soube pedir, né? Ele não sabe pedir, está com uma oportunidade. Qual a terra que vocês querem? Terra boa, terra que tem água. Quer dizer, eu quero uma vida boa, transbordante, cheia do Espírito Santo, de vitória, de alegria. Todo dia levantar cantando o canto da vitória. Que eu quero ter uma vida assim. Aí a Bíblia diz que Caleb deu a eles as fontes superiores e as fontes inferiores. Quer dizer, você quer água? Então toma. Quer bênção? Não é só as fontes inferiores, não. Fontes superiores e fontes inferiores. A menina soube pedir, né? E ganhou. E ganhou mais do que pediu mesmo. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Mas temos que pedir, né? Temos que falar com o Senhor. Fontes superiores são as coisas do céu, né? Aleluia, que vem da glória, que vem do céu para nós. Fontes inferiores são coisas daqui da terra que Deus dá para a gente. Vale a pena ser fiel, irmão. Você é abençoado e a sua descendência também entra na bênção. Glória a Jesus. Fica em pé comigo, igreja. Eu sei que aqui tem muitos Calebes. Aleluia. Muitas mulheres podem ter esse nome aqui, muitos homens que têm esse nome. E praticou tantos atos, vem praticando e mostrando todo um histórico de fidelidade a Deus, de honra ao Senhor, de obediência, de entusiasmo, de fé no Senhor. E Deus está vendo tudo isso, e Deus é leal, Ele vai recompensando as pessoas. Aleluia. Eu quero orar. Isso aqui é o retrato de um vencedor. Eu quero ser vencedor. Sei que todos nós queremos ser mais do que vencedores, que a promessa de Deus é essa, não menos do que isso, né? Porque o Senhor falou isso para mim e para você hoje. Então reúna a sua fé agora, né? Aleluia. E você vai pedir como a menina pediu: quero água, quero terra boa, terra que tem água. E Deus vai dar fontes superiores para você aqui hoje, e fontes inferiores também. Não contente com menos, não. Deus tem o melhor dessa terra para você. E a Bíblia diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, morre no deserto. Comece a orar. Comece a orar. Glória a Deus. Senhor, eu quero me espelhar nos homens fiéis, leais, que depositaram toda a confiança no Senhor. Aleluia. Para receber do Senhor uma vida de vitória. Não é que não tenhamos gigantes a enfrentar, montanhas e vales, mas o Senhor conosco, nós somos invencíveis. Só Deus, confirma essa palavra no meu coração, no coração do teu povo, da tua igreja, Senhor. Que não nos deixemos nos abater, ó Deus, por relatórios pessimistas, por previsões, ó Deus, de homens carnais, mas possamos ouvir a voz dos teus profetas, voz do céu, voz do Espírito Santo, ó Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus. Continue em pé e adore a Deus. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que fala o quê? Não se apresse a sair da presença do Senhor. Não é? Oh, glória a Jesus. Como é bom estar na presença de Deus.